Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo analisando, comentando, trocando aquela ideia sobre as sinopses de mangás enviados por vocês. E agora aqui no cenário novo, nosso primeiro vídeo gravado oficialmente no novo cenário. E se você não tá entendendo esse negócio de cenário novo, dá uma conferida no vídeo que tá aqui nos cards, que é onde eu explico a minha nova mudança, né? Eu mudei de casa de novo e todas as implicâncias em relação a isso também. Falando um pouco sobre como foi trabalhar com desenho, como foi o meu processo para começar a trabalhar com desenho, etc. Para você que tem vontade de trabalhar com mangá, de fazer mangá e de viver disso, acho que vai ser um vídeo muito interessante. Eu vou deixar, como disse, o link aqui nos cards para você conferir. E como sempre, as primeiras sinopses que a gente lê aqui no vídeo são sinopses de membros e depois a gente passa para a lista padrão. Tem vontade de enviar sua sinopse para ser lida aqui nesse quadro? Dá uma conferida aqui na descrição que tem o link para um vídeo onde eu te ensino a escrever a sua sinopse. E por sinal, galera, vamos enviar a sinopse um pouco mais curta. Por favor, vamos dar uma contribuída aqui para que os vídeos consigam ser mais concisos e mais diretos ao assunto, ali para não ficar muito tempo só lendo a sinopse e não ter muito tempo para analisar. Enfim. Aí, além de ensinar a montar a sua sinopse aqui do jeito certo, eu também te mostro como que você pode enviar para mim, para ela aparecer aqui em um vídeo desse quadro. Ok, primeira sinopse. Zé protege sua família de uma poderosa besta e está se transformando num demônio. Dano de energia no cérebro irreversível após certo ponto enlouquece a pessoa com cada vez mais violência e egoísmo. Tá. Acho que consegui entender. Sua esposa o lembra da fruta lendária que cura a maldição da demonização, que está localizada no perigoso continente escuro, acessível só por portais temporários para mestres com grande energia, pois a pressão atmosférica lá é muito estranha. Após adquirir ervas que retardam sua transformação, Zé sai na esperança de conseguir a cura. Conseguirá Zé curar a maldição antes de tornar-se um lunático e virar alvo de caçadores de demônios? Interessante essa premissa, né? Ela é simples, ela é direta, eu gosto disso. Num mangá mais curto, eu particularmente facilitaria um pouco algumas dessas condições e tal, para ele conseguir, assim, claro, tem que fazer ser uma coisa difícil de conseguir, né, a fruta e tal, mas eu não sei se eu exploraria tanto a pressão atmosférica de um mestre de grande energia, não sei o que. Se eu colocaria tantas outras etapas que necessitariam de mais explicações, de mais apresentações de novos personagens e coisas do tipo que fariam a história ser extensa, né? O autor que enviou essa sinopse aqui, ele tem várias ideias, ele tá sempre mandando sinopse aqui para ser analisada, então considerando a quantidade de histórias que ele manda aqui para analisar, eu sei que ele não vai ter vida para conseguir contar todas essas histórias com uma extensão grande, né? Transformar todas elas em séries de 10, 15, 20 capítulos. E olha que 10, 15, 20 capítulos eu tô chutando baixo ainda, né? Tem várias pessoas que querem fazer a história com mais de 100 capítulos a lá mangás japoneses. Então, nesse caso aqui específico, eu vou realmente focar no lance de encurtar um pouco a história para que seja possível fazer ela. Porque eu gostei da premissa e eu acho que é uma premissa simples que pode sim ser encurtada. E aí quando a gente fala de encurtar a história, a gente fala sobre simplificar certas premissas. Não é facilitar a obtenção da cura da maldição, porque isso inviabilizaria a história, né? O propósito da história, que é essa dificuldade, né? Que é ele passar por essa dificuldade para ver se vai conseguir ou não, mas simplificar ali os pontos que precisam ser apresentados e explicados para o leitor, a quantidade de personagens que precisam ser introduzidos na história, porque isso vai diminuir ali a quantidade de páginas também que você precisa. E aí você pode gastar mais páginas focando na dificuldade daquele percurso, daquele trajeto, mostrando ela de fato, e menos páginas explicando por que é difícil ou explicando quem que é o personagem que vai ajudar ele em tal missão ou algo assim. Por exemplo, para a gente reduzir aqui as explicações dos caçadores de demônio, por exemplo, a gente pode fazer com que o Zé já seja, ou tenha sido, ou tenha qualquer relação com os caçadores de demônio. De modo que, assim que é descoberto, né, que ele está ali se tornando um demônio, esses caçadores já vão ir atrás dele. Até a gente pode colocar algum elemento do tipo, eles sabem que o Zé é habilidoso, logo se ele virar um demônio, vai ser muito mais difícil de eles conseguirem matar esse demônio, então a melhor chance que eles têm é conseguir matar o Zé antes dessa transformação ser completa, tentar convencer ele a se entregar. Então você pode ter uma relação de certo nível de amizade com o caçador que vai caçar ele, e aí você mantém ali a história com poucas premissas. Então a premissa e poucos personagens, né? Então os personagens são 3 basicamente, que é o Zé,
um caçador de demônio que é amigo do Zé e a esposa dele. Então a gente vai focar nesses 3 personagens, onde a esposa vai ser um personagem que vai aparecer mais só no início, e aí depois a gente tem só o Zé fazendo essa busca, passando pelas dificuldades que ele vai ter que passar, e esse amigo tentando caçar ele, fazendo alguma coisa, e a gente consegue colocar um final onde, sei lá, o Zé tá prestes a conseguir ou não ali a cura, o amigo chega, aí o Zé pode até começar a desistir e realmente se entregar pra morrer, e aí a cura é descoberta de última hora e ele se cura, etc. O amigo ajuda ele, porque por mais que esse amigo fosse tratado como um vilão ao longo da história inteira, ele ainda é amigo do Zé, e se tem a possibilidade de cura, ele abraça e tal, e ajuda, e o Zé se cura, e a gente consegue ter esse arco fechado. Só com 3 personagens, beleza, você quer dizer que a pressão atmosférica é muito extrema e algo assim, então por isso ele, antes de ele ir atrás daquele lugar, ele tem que fazer alguma pré-missão que vai dar a ele condição de ir para aquele lugar e tal. Faz parte da jornada ali, da dificuldade da jornada, mas novamente, quanto mais premissas a gente vai colocando, mais tempo é necessário para a gente explicar essas premissas, para que o leitor entenda elas, e aí você possa fazer a história. Então, eu adicionaria mais dificuldade no trajeto, no percurso em si, uma dificuldade que desse para ser mostrada de maneira mais direta para o leitor, que ele entendesse aquela dificuldade de maneira mais direta e menos explicada através de diálogos, falas ou coisa do tipo. Até porque, às vezes, corre o risco, né? Se a gente tentar encurtar e manter essas premissas, corre o risco da gente só falar que é difícil e na hora de acontecer de fato, na hora de o leitor ver aquela dificuldade de fato, pela quantidade reduzida de páginas, parecer não tão difícil assim. E aí você perde o propósito do lance, que é difícil? Isso é muito difícil? Será que ele vai conseguir? Pouquíssimas pessoas conseguiram. Isso é uma lenda, quase ninguém conseguiu. Enfim, então mostrar, nesse caso, né, em todos os casos, na verdade, quando você está contando uma história, mostrar é melhor do que falar. Então, se você tem um número reduzido de páginas, e a minha proposta aqui é que tenha um número reduzido de páginas para a história poder ser contada do começo até o final, o foco aqui é gastar mais páginas mostrando a dificuldade e menos páginas contando dessa dificuldade. Especialmente nesse vídeo eu vou ler 2 sinopses de membro, porque a gente tá ainda com sinopses que foram enviadas por membros há quase um mês atrás, porque agora a gente tá com bastante membros. Aliás, muito obrigado aí todo mundo que tem se tornado membro, ajuda demais o canal a continuar aqui, a gente continuar fazendo vídeo. E aí, por conta desse atraso com a sinopse de membro, nesse vídeo aqui eu vou ler 2, beleza? Então o nome da nossa próxima sinopse é Starlight, e o autor diz que não tem muita certeza ainda sobre esse nome. Vamos ver se lendo a história a gente consegue dar alguma mais certeza, e se você tiver alguma sugestão de título para esse mangá, deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que o autor vai ler aí, procurando por ideias de títulos, e de repente a sua ideia pode ser escolhida por ele. Vamos lá. Desde criança, Stella sempre ouviu histórias sobre a existência de Etéria, o reino mágico onde seu pai nasceu. Criada no mundo comum, onde a magia é apenas uma lenda, Stella estava satisfeita com sua vida tranquila, sem se envolver nos segredos daquele distante reino. Seu pai, que havia encontrado refúgio no mundo comum após fugir de uma guerra que assolou Etéria há décadas atrás, sempre tentou manter a filha afastada das histórias sombrias que marcaram seu passado. Tudo muda quando Stella conhece Iris, uma jovem recém-chegada de Etéria. À medida que as duas desenvolvem uma amizade, Stella aprende mais sobre o poder único do povo de Etéria, manifestado através da invocação de relíquias mágicas que detêm uma força ancestral. Conforme faz novas descobertas sobre esse mundo, que até então parecia distante da sua realidade, Stella se vê cada vez mais envolvida em um conflito iminente que paira sobre o povo e a cultura da terra natal de seu pai. Ok, aqui a gente tem ali uma ideia de premissa, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade de saber o que vai acontecer de fato. Então vamos colocar as coisas aqui, cada uma no seu lugar. A gente tem uma personagem que nasceu no nosso mundo e que o pai dela é de um mundo mágico. Ela não tem muito conhecimento ou muita relação com esse mundo mágico, além do fato de que o pai dela veio de lá. Deixa eu só ver aqui se fala o que aconteceu com o pai. Seu pai quer... Ok, então aparentemente ele está criando ela ainda no mundo comum, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, se eu não deixei passar nenhuma informação. Então o pai está criando ela, mas está tentando manter ela afastada ali do mundo mágico. Aí aparece uma nova personagem que começa a meio que seduzir, entre aspas, a
protagonista, a Stella, em direção à magia, aos poderes, etc. E a Stella vai caindo nesse papo, e aí conforme ela cai nesse papo, e é por isso que eu falei seduzir, não é seduzir no sentido romântico, mas seduzir no sentido de criar o interesse nela, de uma maneira um tanto maliciosa, talvez, a ponto de que ela vai se aproximando disso e tendo essa relação com um grande conflito, com algum mal, com algum perigo, alguma coisa que provavelmente era o que o pai dela estava tentando manter ela afastada. Sei lá, ela tem o sangue real daquela parada, e aí agora querem buscar ela porque o sangue real faz sei lá o que, e foi esse o motivo pelo qual ele fugiu para início de conversa. Então pode ser alguma coisa assim. Então, ok, os dados colocados na mesa, eu acho que é uma história que automaticamente vai ficando um pouco mais longa. O que eu faria aqui é acelerar esse início de conflito. Porque o jeito como a história está sendo passada aqui, está sendo transmitida na sinopse, dá a entender que a gente tem um longo período de adaptação, um longo período de Stella conhece Iris, e aí elas vão se relacionando, a amizade vai sendo criada, aí ela vai descobrindo os poderes, e à medida que ela vai descobrindo os poderes, aí ela vai se aproximando dessa relação com o mundo mágico, e aí vai chegar no conflito. E geralmente isso faz com que a história possa tender a ficar muito monótona, muito sem andar, muito sem caminhar para a direção que a gente quer de fato ver, que é o conflito, que é o que vai acontecer quando esse perigo iminente chegar. Então, duas formas de fazer isso. A primeira você mantém isso daí, mas você vai mostrando, por exemplo, esse conflito que está chegando, de maneira que você vai criando uma expectativa no leitor de que esse conflito vai chegar. Então é aquele lance de, você tem um grande vilão que quer sequestrar ela, e aí esse vilão vai mandar capangas, ela vai enfrentando esse capanga, então você já tem o conflito estabelecido, só que é um conflito em proporção reduzida, com a iminência de chegar ao conflito em proporção grande, que realmente vai dar BO. E aí, beleza, você consegue estender um pouco mais isso. Ou, se o propósito da Iris não é só ser uma amiga realmente da Stella, mas sim ter alguma malícia envolvida, igual eu supus aqui quando eu estava lendo a sinopse, você pode fazer isso acontecer de maneira muito mais rápida. Então, a Iris chega, ela revela para a Stella várias dessas coisas, de modo que a Stella meio que abre os olhos, fica contra o pai, etc. Ela se comporta ali como meio que uma adolescente revoltada ali com a mentira, etc. Algo assim, de modo que ela já meio que foge pra Etéria, por exemplo, com a Iris, acreditando na Iris, é atraída, e aí você tem um conflito, tipo, batendo na cara da Stella logo no começo da história. Então você vai ter ali, sei lá, supondo que seja uma série, um capítulo onde a gente vai ser apresentada toda essa situação, e no capítulo 2 você já tem, por exemplo, a Stella indo pra Etéria e já sendo jogada de cara no conflito, onde ela vai ser obrigada já a começar a cumprir os papéis da trama que ela vai cumprir, sei lá quais que vão ser, porque a história ela para exatamente nesse ponto. E aí é o que eu tô falando, se esse é o propósito, então a nossa sinopse aqui, ela tá estabelecendo todo um contexto, mas ela para exatamente onde a história começa. Então seria uma sinopse do capítulo 1, por exemplo, aqui do mangá. Seria a sinopse que você colocaria no volume 1, aqui na parte de trás, né, do volume 1 aqui da sua história, esse textinho que viria aqui, não tanto para tipo uma história completa e tal, algo do tipo, porque a gente não tem de fato o que vai acontecer depois. O que é esse conflito? Qual vai ser o papel dela nesse conflito? Qual que é o papel do pai dela nesse conflito? Esse conflito tem alguma relação com o pai dela ter vindo? Então são várias questões ali que ficam em aberto, e que ok ficarem em aberto quando a gente está falando de uma série, uma sinopse focada nesse começo, mas numa história mais curta, mais reduzida, talvez fosse interessante dar alguma ideia de para onde que a história está indo ali, só para situar se eu estou acompanhando uma história mais focada na relação de pai e filha, ali numa traição, em mentira ou algo do tipo, ou uma história mais de ação, superação, descoberta ou algo assim. Então, o que eu diria independente de qual caminho seguir, né, seja uma história mais curta, seja uma história mais longa, o conflito ele tem que ser apresentado logo no capítulo 1. Seja um conflito de forma reduzida, só para estabelecer o contexto da história, né? Vamos pensar em Bleach, por exemplo. Bleach, você tem ali a apresentação do contexto de que o Ichigo ele vê fantasmas e ele ajuda fantasmas, e a partir disso ele vê uma Shinigami, ele ajuda ela, a família dele é atacada, e aí ele vira um Shinigami para poder salvar a família. Quando você pega
a série de Bleach como um todo, você vê que aquele começo ali, ele tem muito pouca relação com o que vai acontecer depois. O Ichigo vira Shinigami porque ele é filho de Shinigami já, então ele já tem meio que sangue Shinigami, entre aspas. Ele já tem o seu próprio poder de Shinigami, o poder que ele rouba da Haruki é só uma coisa que ele usa ali no começo e tal, mas não é muito estabelecido, porque aquilo faz muito parte da ideia base ali de Bleach, que o autor teve que depois descartar ou alterar muito dessa ideia para poder fazer uma história maior. Mas do que eu quero dizer aqui, você tem uma apresentação de um conflito ali já no começo, em proporção reduzida, é só um Hollow normal que ataca a casa do Ichigo e que ele é obrigado a se defender, e ele faz isso roubando o poder de uma Shinigami. Então você tem um conflitozinho ali. Eu não estou dizendo que o Aizen aparece logo no começo, ali no capítulo 1 da história, e estabelece como o grande vilão da história. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que ter alguma coisa que diga ali. Você vê o capítulo 1 de Bleach, você tem uma noção do que vai acontecer ali ao longo da história. Você vê o capítulo 1 de Naruto, você também tem mais ou menos essa noção. Então você tem a apresentação de quem é o Naruto, e você tem ali, um ninja vem enfrentar ele porque ele porque considera ele como perigoso, etc, algo do tipo, então vai matar ele por conta da raposa. Se você olhar na história longa de Naruto, você tem a Akatsuki que quer ir atrás de Naruto porque ele tem a raposa. Então é uma premissa muito parecida com a premissa inicial que você tem no primeiro capítulo. E por aí vai. One Piece, falando dos 3 grandes da Jump. One Piece você tem mais ou menos a mesma coisa. O Luffy acorda ali no navio pirata e ele vai enfrentar uma capitã pirata para ajudar um novo amigo que ele conheceu. Essa é a história de One Piece. O Luffy ele chega numa ilha e ele vai enfrentar algum pirata do mal ou marinheiro do mal para ajudar algum amigo que ele acabou de conhecer ali naquele lugar. No caso ali são ilhas, né? Mais pra frente são ilhas. Ali no começo é num navio que ele foi parar por acaso. Enfim, então apresentar o conflito básico para você já logo de cara entregar pro leitor. A história é assim, ela é sobre isso. Gostou, continua. Não gostou, beleza, essa não é a história que você estava esperando. Ok, tudo bem, passa pra frente. De repente, numa outra época, você lê essa história. Então você já deixa ali muito claro para não perder o leitor por chatice, né? Se for para perder o leitor, que seja por ele entender que não é a história que ele quer ler naquele momento, e não porque ele leu e falou, nossa, essa história é muito chata, ela não acontece nada, ela não chega em lugar nenhum, então não quero mais ler. Porque na primeira opção, ele pode eventualmente ler outro dia que ele esteja com vontade de ler histórias, mas naquele sentido. Na segunda opção, ele vai ter uma memória ruim daquela história e talvez nunca volte a ler aquele mangá. A história que a gente vai ler agora, ela tá bem extensa. Aparentemente é a ideia de ser uma série gigantesca que tá só... O autor já deixou claro que ele tá descrevendo só o primeiro ato, então não é uma sinopse que vai dar pra gente ter uma base legal da história de tudo, mas de qualquer modo eu vou ler aqui e ver o que a gente consegue tirar ou analisar dessa ideia. Ele não montou no modelo de uma sinopse, né? Ele tá mais meio que contando mesmo as ideias dele. Vamos lá, o protagonista, que vou me referir como R, né? O nome do protagonista aqui ele vai chamar de R, foi para um clássico Isekai, e as 2 deusas que são o pilar desse mundo precisam de ajuda porque pessoas do mundo delas não podem ter um poder especial e apenas pessoas transportadas do Isekai podem. Ok. A fim de montar um exército com pessoas dispostas a ajudar, um outro adicional importante é o herói. Existe uma espada que irá escolher o portador que irá guiar os outros invocados. E também pessoas daquele mundo contra o rei demônio. Um mal inevitável que as deusas não podem impedir seu nascimento, que apenas o herói pode derrotar, como já aconteceu em guerras antes. R não é o portador dessa espada, mas decide tentar, tendo apenas um desejo para ser concedido, no absoluto antes de ir nesse Isekai. Não entendi. Ele é um jovem não heróico e decide que se for para lutar por aquelas pessoas, ele queria saber se vale a pena e pede para nascer naquela terra anos antes e crescer lá, aprendendo e praticando, entendi. E praticando para não depender apenas do poder da transferência de Isekai, e principalmente para criar um laço com aquelas pessoas que ele iria proteger. Ok. O autor deixa claro que é porque ele sempre se irritou com personagens que têm vontade de salvar pessoas que eles nunca viram do nada. Ok. Renascendo nesse Isekai, ele agora tem um objetivo que ainda está vendo se vale a pena. Uma nova família que o faz ter amor nas pessoas daquele mundo gradualmente e amigos que ele irá fortalecer a união que decide se juntar a ele contra a vinda futura do Rei Demônio. Esse seria como o primeiro ato da história, o treinamento cotidiano, já que o poder de quem não é o herói não dá garantia total em tudo
os elos e motivos para realmente lutar por aquele lugar é principalmente um fator que daria o gatilho para a segunda fase, a vinda do herói. O mundo todo tem esperança na vinda dele e creem que ele será perfeito e irá salvar todo mundo. E nesse enrosco, e também para ajudar o povo a ter mais esperança, o R começa a meio que pregar sobre o herói, sobre o que o herói salvaria o mundo. Ficou estranha essa frase. Se eu não sou o herói é porque não sou bondoso e puro bastante, então tenho certeza que quem virá a ser perfeito, blá blá blá. Ele alimentou esse sonho junto das pessoas. Aos seus 21 anos, o herói finalmente foi teletransportado e escolhido pela espada. E para a tristeza de R, ele era decepcionante. Era um jovem clichê de shonen e, como todo adolescente dos dias atuais, tratava tudo como uma fantasia de jogo. Tudo abençoado, garotas inúteis praticamente na par, e o pior que era não levar a sério. Ok. Ele falou que se inspirou em blá blá blá. Frustrado com seu salvador ser alguém incompetente para a realidade que ele encarou há 21 anos, ele se revolta e decide ir contra o iminente rei demônio sem o herói. Ok, eu gosto da premissa, apesar de, assim, da ideia, do contexto geral, posso chamar do argumento da história. Já está começando a escurecer aqui, né? A qualidade da câmera não vai ficar lá tão boa. Mas enfim, eu gosto da ideia, só que novamente, igual eu falei numa das sinopses anteriores, eu acho que a gente tem premissas demais aqui. E todas essas premissas podem conceder alguns furos de roteiro ou coisas do tipo. Então você fala, você tem um direito a um desejo a ser concedido. E aí ele deixa entre parênteses, não absoluto. Não absoluto que é para dizer, tipo, não, tem coisas que você não pode pedir, novamente. Aí você tem que explicar. Você tem direito a um desejo que tem algumas coisas que você não pode pedir. Quais são essas coisas? O leitor vai ficar se perguntando. E talvez ele comece a se focar muito nisso e não nas coisas que ele deveria focar. Então o que eu sempre digo é, vai simplificando as coisas para que você possa ter menos premissas. E menos premissas significam menos possíveis furos de roteiro. Ou menos, de qualquer modo, perguntas que o leitor possa fazer. E que não necessariamente são furos de roteiro, mas que o leitor possa se focar mais naquela pergunta do que na história de verdade que ele está acompanhando. Então, se um foco, por exemplo, se o objetivo é o protagonista padrão de anime geralmente é um bosta, e a ideia é um personagem que seria coadjuvante assumir o protagonismo no lugar do dito protagonista, você não precisaria de toda essa premissa de sou alguém de um mundo normal que vai para um mundo fantástico e aí eu peço para nascer nesse mundo fantástico, para crescer nesse mundo fantástico, para poder ter experiência de quem é esse mundo fantástico e aí poder salvar as pessoas desse mundo fantástico e aí pensar no protagonista e tal. Você pode simplesmente cortar toda essa explicação simplesmente fazendo ele ser uma pessoa, um habitante normal desse mundo, que está esperando e que de repente é de uma religião que está esperando esse grande herói vir e ser o escolhido para poder combater ali o rei demônio. Então você não precisa fazer ele ir para um Isekai, você não precisa fazer ele ser do nosso mundo, você não precisa fazer nada disso, você corta todas essas premissas e explicações que iriam levar páginas e páginas, às vezes capítulos e capítulos, explicações e explicações para o leitor, para dizer, essa pessoa nasceu nesse mundo onde existe a lenda de que o rei demônio vai nascer, vai vir um herói que vai ser escolhido pela espada para derrotar esse rei demônio, e aí em volta dessa lenda nasceu uma religião, e esse cara é um fiel. Fim. Ele acredita nisso, e aí quando acontece isso daí, ele percebe que o herói que ele estava tanto esperando é um bosta. É ridículo, e aí ele fala, eu não vou depositar toda a minha confiança, toda a minha fé nesse cara. Se é esse cara que as deusas mandaram para salvar a gente tá ferrado, então eu vou fazer por conta própria. E aí sim, ele pode se juntar com os amigos que ele já fez naturalmente ali, porque ele é uma pessoa daquele mundo, ele vai se importar com aquele mundo porque ele de fato é daquele mundo. Enfim, então você corta várias dessas premissas que estão na história e que muitas delas eu entendi que são porque o autor não gosta de como são feitos em outros mangás, mas daí você tira várias dessas premissas e já vai direto ao ponto. E aí entra um pouco do que eu falei na segunda sinopse também, que é apresentar o conflito direto. Qual que é o grande conflito dessa história? É o fato do protagonista, do herói, do herói chegar e ele não corresponder às expectativas criadas por aquele mundo, ele não corresponder às expectativas criadas pelos personagens. Se essa é a premissa, se essa é a ideia base, e é a partir daí que a gente vai desenvolver, você não pode perder um tempo gigantesco da história antes disso acontecer, porque novamente fica parecendo que a história não está indo para caminho nenhum. Então o que eu faria, por exemplo, seria o nosso herói
zoado chegar no final do capítulo 1. Então você começa apresentando esse personagem já nesse contexto desse mundo, que ele é um fiel, que ele prega sobre o grande herói que vai vir e tal. E aí ele vai falando sobre isso, a gente vai conhecendo todo esse contexto, e aí quando o herói chega, o herói é uma decepção. E a gente termina o primeiro capítulo aí, com o personagem talvez vendo esse herói chegar e o leitor percebendo que é uma decepção, onde talvez no segundo capítulo a gente teria uma espécie de negação por parte do protagonista em não acreditar que aquele é o herói, ou não acreditar que o herói é um bosta, e aí tentar se convencer do contrário. Onde a gente terminaria, por exemplo, no capítulo 2, quando ele está plenamente convencido de que aquele é o herói, e de que o herói é um bosta, e que ele está ferrado se ele for depender daquele herói. Então terminaria o segundo capítulo com a decisão de eu vou correr atrás disso. E aí, a partir daí, a gente começa a história de fato, que é ele correndo atrás disso, e se tornando o herói, não pela profecia, mas por mérito próprio, pelo esforço próprio, etc., que eu imagino que seja o propósito aqui da história. Então esse seria o caminho que eu iria seguir. É muito parecido com o que eu falei nas sinopses anteriores. É cortar um pouco das premissas necessárias para o leitor conseguir entender a sua história, para que seja mais simples e você possa focar na parte importante ali, que é o que o leitor vai sentir, etc., como que ele vai se importar com aqueles personagens. E estabelecer o conflito de imediato, para não ficar muito tempo só ali cozinhando o prato, sem dar para o leitor a possibilidade de provar um pouco se aquele prato é gostoso e se vale a pena realmente esperar tudo aquilo para comer aquela comida. Na metáfora gastronômica aqui. E eu achei engraçado que eu reclamei, né, no início do vídeo sobre as sinopses estarem longas, mas uma coisa que eu tenho reparado é que quase sempre que o autor no e-mail pede desculpas por a sinopse estar longa ou algo do tipo, a sinopse dele tá curta e tá no tamanho certo. Eu acho bem legal que isso acontece muitas vezes. Ao longo desses mais de 100 vídeos aqui, eu tenho reparado, a maior parte das sinopses que estão no tamanho correto, assim, o autor tá tipo, nossa, desculpa se a sinopse estiver longa, eu tentei reduzir o máximo possível e tal. Fala, você conseguiu, cara, não precisa se desculpar. Enfim, o nome desse nosso mangá é Movido à Vingança, a Cidade com Dono. Achei o título mais ou menos. Talvez a Cidade com Dono seja mais único do que Movido à Vingança. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Gione é um jovem cavaleiro que segue um rumo em busca de vingança contra um bando de mercenários revolucionários. Em seu caminho, ele passa por uma pequena vila não muito famosa, onde é recebido por uma garota que pede ajuda ao guerreiro para libertar sua vila de um mercenário que domina a cidade. O jovem então apenas diz que está de passagem, que tem objetivos mais importantes e segue seu rumo, entristecendo a garota. Mal sabia que aquele que tomou a vila para si era justamente um membro da organização que ele tanto odeia. Então Gione decide enfrentá-lo. Assim o conflito vingativo do guerreiro naquela vila se inicia. Eu acho interessante como uma ideia curta, porém eu sinto que perde um pouco de propósito do personagem ir e voltar. Particularmente, eu acho que seria interessante a gente transformar essa garota na protagonista, ou se a ideia é ser o Gione o protagonista, mas mudar um pouco a situação. Aqui a gente tem duas situações de vingança. A vingança do Gione e a vingança da garota. Eu vou trabalhar aqui com a ideia da garota sendo protagonista, mas saiba que dá pra simplesmente inverter os personagens e acabou, a ideia é a mesma. Só que eu vou trabalhar com as premissas que estão aqui. Eu tô falando bastante a palavra premissa no vídeo de hoje, né? Então beleza. A gente tem um cavaleiro, o Gione, que ele tá em busca de vingança. E aí ele passa por uma vila onde você tem uma garota que ela quer vingança porque a vida dela ali tá sendo massacrada, tá sendo escravizada, enfim, tá sofrendo ali. E ele fala, não, a minha vingança, entre aspas, a minha vingança é mais importante do que a sua, então eu vou em direção à minha. Se pra gente estabelecer o contexto de que ele passa reto, aí ele descobre que aquele cara e aí ele volta, a gente meio que tira o peso da decisão dele de ir pra frente, sabe? Porque, fala, não, eu voltei atrás e agora eu resolvi fazer. Então já faz direto, ele já chega na vila, aquilo lá e realiza a vingança direto. É aquele negócio que eu falei das premissas de novo. Por que a gente vai fazer a premissa de tem uma garota com uma vira, ela pede ajuda, ele recusa ajuda, ele descobre lá na frente que
aquele é quem ele quer e aí ele volta, sabe? Você fez todo um caminho pra chegar num objetivo que seria, ele chegou naquela vila, é aquele cara que ele tem que enfrentar, ele faz a vingança, acabou a história. Então, tipo, novamente, você deu uma volta pra chegar no mesmo lugar. Seria diferente se a gente fizesse, por exemplo, assim, vamos lá. O Johnny chegou na vila, a menina pediu ajuda, ele recusou ajuda porque ele tava tão embebedado pela sua vingança, pela sua ideia de vingança, que ele falou, não, eu não vou ajudar você, você que se exploda aí, eu vou ir atrás da minha vingança. E aí ele vai. E aí, a partir daí, a garota, vendo que ela não vai ter ajuda, um pouco parecido com a sinopse anterior, inclusive, ela fala, então, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque não vai vir ninguém de fora ajudar. E aí a gente começa a ver o processo dela pra se vingar, o processo dela, não de vingança talvez, mas de justiça ali pela vila. E aí ela consegue derrotar, capturar, matar eventualmente o cara que tá assolando a vila. E aí vem o Gione de volta lá no final do mangá, depois que ela passou por todo o processo árduo e tal, e conseguiu ali libertar a vila, e ele fala, garoto, eu vou te ajudar agora, porque eu descobri que é o meu objetivo e tal, que o cara que aí tá aí é o cara com que eu quero me vingar e tal, e aí ela vai falar, tipo, então, tarde demais, eu já fiz isso, não preciso mais da sua ajuda, e aí meio que o Gione vai ficar com aquela cara de aquele sorrisinho amarelo, aquela cara de idiota, de tipo, tá, eu perdi a minha vingança, o que eu faço agora? Meu objetivo todo era me vingar, eu tive a chance e perdi, e aí termina com meio que uma liçãozinha de moral, de tipo, ó, você ficou aí bêbado pela sua vingança, perdeu a chance de se vingar e perdeu a chance de ajudar uma pessoa, agora está aí sem objetivo, que se exploda você, a garota pode virar as costas pra ele, igual ele virou pra ela, ou ela pode até, tipo, fingir que vai fazer isso, mas daí dizer, não, eu não vou ser idiota, eu não vou ser uma otária que nem você, eu vou te ajudar aqui, você pode ficar aqui e tal, tem coisas pra você construir, tem um lugar aqui que você pode viver, agora que a gente não tá mais sobre a ameaça desse grupo, desse mercenário e tal, você pode crescer aqui, e aí a gente tem ela como protagonista. Particularmente eu acho que seria uma história muito mais interessante, a gente mantém as premissas aqui estabelecidas e conta mais ou menos a mesma história, é uma história de vingança, só que não vai ser uma história de vingança por parte do cavaleiro, que tá buscando vingança por aí, mas sim por parte da garota que tentou pedir ajuda para um cavaleiro e ele não ofereceu a sua ajuda, ele ignorou ela e largou ela com seus próprios problemas, e aí ela vai assumir as rédeas da situação e lidar com o problema ela mesma. Como eu disse, a gente pode simplesmente inverter os personagens aqui. Você tem uma grande cavaleira, guerreira, líder de exército que tá buscando vingança, tal. Aí vem o Gione que tem a vila escravizada e pede ajuda pra essa cavaleira. A cavaleira recusa e vai. Então assim, dá pra inverter o personagem. Você fala assim, não, eu quero que o meu personagem principal seja o Gione, porque eu criei ele, me afeiçoei ao personagem e tudo mais. Beleza, você inverte os papéis aqui e a história vai funcionar da mesma forma. É só que como a história está sendo apresentada, foi contada aqui com Gione sendo o cavaleiro em busca de vingança e uma garota da vila sendo a pessoa que pediu ajuda, eu tô meio que seguindo esse mesmo padrão para contar a história. Mas, novamente, eu iria por um desses dois caminhos. Eu não seguiria com mostrar ele indo lá, recusando a ajuda, sendo um otário, porque isso é coisa de otário. E aí descobrindo, voltando e tipo, tá tudo certo. Você foi otário, mas tá tudo certo. A história meio que vai passar um pano pra esse erro dele. Particularmente, se você faz o personagem cometer um erro, é porque você quer contar alguma coisa que tenha a ver com esse erro. Então, seja ele aprendendo ali que ele estava errado, seja ele sofrendo as consequências de estar errado, mas de qualquer modo, você tem que meio que dar as lições de moral pro seu próprio personagem. E eu acho que nessa premissa onde a gente vai acompanhar a vingança pela perspectiva da garota e vai chegar o cara no final com cara de bocó, porque ele perdeu toda a chance dele porque ele foi um otário e não quis ajudar alguém, eu acho que seria uma versão bem interessante para ser contada dessa história. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que principalmente assistiu esse vídeo inteiro. Deixe nos comentários, eu cheguei até aqui para eu saber que você veio até o final desse vídeo. Muito obrigado novamente, deixa seu like aqui para dar uma força no canal e eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!